Agora, essa segunda parte é comigo. O nosso tema geral é como fazer do tempo um aliado. E o meu tema agora é a intimidade e o tempo. Essa é a ideia. Mas antes da gente começar a palestra, tem um vídeo, eu vou explicar para vocês. No meio desse vídeo tem uma palavrinha que não é muito adequada, mas pega a ideia do vídeo de uma maneira muito tranquila, muito agradável, engraçada de se falar do tempo, da urgência. É um vídeo dos humoristas, né? O Milton Pinto e Tom Carvalho. Coloca aí para a gente esses caras. E pescar nesse final de semana? E não tem tempo para isso? Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente que eu estou atrasado. Não, você tem tudo que você quer, mulher. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale, eu te compro. Quer? Amor, carinho, companheiro. Não tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó, vou desligar, estou atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns 5 anos. Sou sadio, vamos pouco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vi, ó. Espera aí. Você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna de conforto eu trabalhei para morrer. Tem razão, eu vou morrer. Se tivesse a comunidade de energia, cuidar da saúde, podia viver mais uns 30 ou 40 anos, agora se lascou. Não, espera aí. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte, né? Sou simples. Sou simples. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte, né? Diga, quanto é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou bater o cheque. À vista. 40 anos. Pode falar. Aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o ó. Mas eu vou morrer. Agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher tão nova, tão bonita. Você é fingido, rapaz? É falso, hein, rapaz? Você não achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru? Tá com isso com medo? O quê? Ela vai casar com outro e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fala uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e agora? Nem me fala. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boteco do Zé. Netflix. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui, por que você se citou comigo?
aí, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de correr, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpro todos os meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí que tem demais, me matem, sem mais, deixa em paz. Rapaz, deixa eu tô empurrando os outros, rapaz. Chegou sua vez, meu senhor. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ô, senhorita. Senhorita do caralho. Eu já tô pelando você, rapaz. Eu já tô pronto a morrer, não. Eu já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tirar o motoqueiro, meia hora o motoqueiro morre, eu... Arruma logo pra vir te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz? 20 anos é idade. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama de morte pra de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto, pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas Se vocês que estão me olhando aí, o dia que vocês vão chegar e eu vou, ó. 5 dias. Ó. Ó. 5 dias. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Nossa. Alô? Vidal? É, sou eu. Olha, eu quem? Seu marido. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Você me desculpa, me perdoe, tá? São os negócios, né? Não, eu fiquei pensando sobre aquilo que você me falou. Vai, só me passear, vai. Não, vamos. O que me fez mudar de ideia? A vida é muito curta, né, Vidal? Você pode estar morto aqui 5 dias. O quê? Final de ano? Que final de ano? É ruim armado, eu tô passando aí agora. É engraçado, né? Se não fosse trágico, né? Alguns casais, eles têm tratado realmente o tempo com essa, eu diria, leviandade, né? Como a Denise colocou na palestra anterior, a questão da urgência, né? O importante, o que é urgente, né? A gente vive sob a bandeira do que é urgente, tem gente que vive uma euforia do tempo. O dia precisa ter 48 horas. Eu, como pastor, eu sou vítima disso, viu? E há dias que a gente tem a sensação de que tem que levantar, que tem que ter 48 horas para dar certo tudo aquilo que a gente tem na agenda. Nos tornamos escravos da agenda. O que vai acontecendo no decorrer dessa correria, desse corre-corre, é que a família vai sendo atropelada. Eu já cometi muitos pecados em nome do amor ao ministério, pecados que afetaram a minha família. Denise precisando de mim, os meninos precisando de mim, e eu estava naquele turbilhão de compromissos com a igreja, achando que estava fazendo tudo certo. Gente, eu sou um pastor nesse tempo todo de casamento e de pastorado também. E eu falo para vocês, algumas situações errei absolutamente. A igreja estava perfeito. Da igreja eu era o homem perfeito. Mas em dados momentos, a Denise precisou fazer uma ADR comigo para poder a gente entender que não adiantava eu ser perfeito lá na igreja, se em casa a coisa não estava bem, né? Então isso era um problema. Isso acontece com gente no ministério, muitos líderes no ministério. Eu fui pastor de uma igreja pouco tempo atrás, antes de Monção, tinha um casal, presbítero e presbítera, e 2 meninas pequenas, né?
E eu me recordo que a primeira reunião do conselho, foi aquela reunião para tratar da minha ida para lá e tal, e a reunião se derrubou, eles não tinham quem deixar as meninas. E as meninas ficaram lá, olhando as meninas dormindo nos bancos da igreja e tal. E, bom, depois eu fui para aquela igreja, a primeira coisa foi conversar com eles: olha, irmãos, eu não quero mais isso. Nós vamos ter que limitar o começo, o fim da reunião, e vocês vão ter que equacionar essa questão das meninas. Mas se as meninas vierem para ficar aí jogadas desse jeito, então não está certo. Eu vejo muito nas igrejas, não sei quantos aqui são presbíteros, mas eu já vi que tem alguns que são presbíteros, diáconos e tal. Os líderes da igreja acabam assumindo N tarefas. O cara aqui da brincadeira, ele na verdade é um negócio cômico, né? É um vídeo cômico, né? Mas às vezes a gente brinca com a vida e com a morte. Então eu já vi muitos homens e mulheres que têm N tarefa, presbítero, líder de adultos, líder de louvor, coral, olha, quem tiver pela frente vai pegando. E tem gente que tem mais que um vício, ou então aquela sensação de que se ele não fizer ou ela não fizer, ninguém mais vai fazer na igreja, achando que é insubstituível. Olha, o secretário está cheio de insubstituível. Está lá, está tudo com um númerozinho no túmulo e tal, uma memória póstuma lá, né, uma data e tal. E a família é a primeira vítima dessa situação. O casamento, e com todo o seu contexto, é a primeira vítima dessa situação. Algumas perguntas eu faço de início. Por que alguns, pode jogar para mim dentro? Porque alguns casais, eles parecem viver um verdadeiro caos nesse relacionamento, porque muitos casamentos acabam o divórcio antes dos 5 anos. Olha, isso eu estou observando muito ultimamente, e são pesquisas que a gente tem visto. Porque alguns casais, após anos de convívio, não se entendem, mas apenas se toleram. Eu estava visitando um casal e era... Então, tomando o gancho naquilo que a Anísio falou agora há pouco, eles estavam fazendo 47 anos de casados, já eram idosos e tal, né? E não casavam tão jovens assim como os irmãos casaram, mas bem idosos, né? E aí eu fui dar os parabéns para ela, olha, 47 anos de casamento. Ela falou: pastor, não é casamento, é cargamento. Eu já fiquei assim sem graça, né, de ter dado os parabéns, né? E ele ali do lado e tal, e uma séria desentendimento ali na minha frente e tal. Quer dizer, eu estava cheio de história para comemorar aquela data com aquele casal, e eu vi uma dessa, né? Porque chegou aquela meia-noite da vida familiar, da vida conjugal, e eles não estão mais se aguentando. Tá. É claro que muitos casais eles ficam juntos, mas não se sentem felizes, estão profundamente infelizes. Mas quando casado não é assim. Quando foi o amanhecer da vida familiar, da vida conjugal, né? Aqui foi muito gostoso aquele tempo, era prazeroso. Em uma igreja me puseram o apelido de pastor Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né, dos católicos, né? E eu fazia muitos casamentos, e realmente cheguei a fazer 20 por ano. Você tem uma ideia, a coisa realmente não vencia produzir sermão para casamento, né? E corria até o risco de repetir sermão nos casamentos, né? Bom, e um casal, especificamente que eu acompanhei, eu lembro muito bem daquele rapaz, e ele veio ao meu escritório para falar: quero casar e tal, não veio com a noiva. Não, mas vocês estão namorando há quanto tempo? Nós estamos namorando um ano e pouquinho. E já é hora de casar? Ele falou: pastor, não aguento mais, olha, eu não posso ver a fulana chegar ali, que eu já estou excitado aqui, desse jeito, eu já estou subindo pelas paredes, só de olhar ela, viram na esquina. Eu falei: meu irmão, mas isso não sustenta um casamento. Depois esse fogo passa, e aí, o que sobra disso aí? Você tem que amadurecer para ver se realmente é isso que vocês querem. Não porque eu quero casou. Alguns anos depois, separaram. O casamento foi simplesmente uma necessidade de satisfazer
foi para satisfazer as necessidades físicas dele, ou dela, sei lá, ou dos dois, ou de ambos, né? Então, isso também não segura, sexo não segura casamento, porque uma pessoa que começa um casamento baseado só nessa atração física, ele é um sério candidato a depois que passa aquela atração física, aquela obsessão física, é um sério candidato à traição, à infidelidade, porque o tempo é cruel com a gente e vai acontecendo algumas coisas com o nosso corpo no decorrer dos anos que são assustadoras. Esses dias eu coloquei algumas fotos antigas minhas no Facebook, encontrei vários pastores, amigos meus, e isso me fez buscar a caixa de fotografias, né? Nós tiramos uma foto daqueles que viviam juntos, né? Moravam na mesma casa, os 5 primeiros anos do seminário de Londrina. Então foi muito jóia de se ver, já está todo mundo estupiado, um estava diabético, pressão alta, e até o preletor do congresso ainda falou assim, um dos que falou sobre saúde do pastor, né? Se você tem diabetes, você tem que cuidar, se tem pressão alta, mas se você tem os dois, cuidado, você está ralado, né? E um colega nosso, eu tenho os dois ali, me arruma um revólver, preciso dar um tiro na minha cabeça. Ele é muito brincalhão assim. Nós temos uma foto não, com aquela turma agora, né? E aí eu pus no Facebook, aí me deu a curiosidade de buscar as fotos. Na verdade, eu sou o único que tem as fotos das primeiras casas, né? Então guardei aquelas fotos, escaneei e coloquei. Gente, foi cruel. Eu vi que a Denise casou pela fé. As coisas iam mudar, que iam melhorar e tal. Deus deu uma melhorada com o tempo. Mas, gente, pensem num cara nessa altura aqui com 47 quilos. Sou eu. Quem tiver curiosidade de um dia ver o meu Facebook, vai assustar com a foto que ali está. Porque as coisas mudaram. Com o passar do tempo a gente vai mudando. A Denise também mudou. Então a gente brinca assim, a gente encontra os amigos de 30 quilos atrás, né? Não são 30 anos atrás, são 30 quilos atrás, e literalmente, eu com 80 e poucos quilos, são 30 quilos a mais do que aquilo de quando eu casei. Então, ou das duas, uma. Ou ela cozinha muito bem, eu sou extremamente indisciplinado, né? Ela cozinha muito bem, viu, gente? Eu sou indisciplinado. Eu gosto daquelas sopas que ficam na panela depois, sabe? E a gente já está nas madrugadas da vida, desse jeito. Por que será que alguns casamentos não estão progredindo nos seus relacionamentos? Por que as pessoas estão se sentindo infelizes, frustradas, os desentendimentos, as situações mal resolvidas? Essas coisas são poderosas armas para destruir um relacionamento ao longo do tempo. O tempo ele pode ser um aliado, mas como a Denise colocou também, alguns estão fazendo do tempo o inimigo dos relacionamentos, o inimigo do casamento. Só para vocês terem uma ideia, dá um toque aí para mim. Essa revista, isto é, edição 270, dia 15 de julho de 2009, ela trouxe essa capa com essa imagem aí, sexo no casamento. E aí tinha um enunciado, a temperatura debaixo dos lençóis está muito baixa, não está pegando fogo. E na verdade, a reportagem tratava, e era uma psicóloga que estava analisando uma estatística que foi levantada com 8.000 casais pelo Ministério da Saúde. Fizeram uma análise do comportamento desses casais durante 2 anos. O Ministério da Saúde fez. E essa psicóloga chamada Giovanna Tessaro, e ela fez a análise, ela coordenou tudo e fez a análise do resultado. E chegou à seguinte conclusão: 8.000, aliás, casais entre 20 e 60 anos, eles não estão mais praticando sexo, isso 11% dos casais, há mais de um ano, não tem relação sexual. Eu estou falando não de casais já idosos, eu estou falando entre 20 e 60 anos. Agora, isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 23% dos casais. Na Europa, há 25% dos casais. E o que é mais assustador nessa pesquisa, que aparece aí na revista Isto é que
alguns casais, depois dos 5 anos de convívio, diminuem com frequência, ficam de 3 a 6 meses sem um relacionamento sexual. Aí você diz, mas o sexo é tão importante assim? Você que sabe. Para alguns é muito importante. E algumas mulheres, elas se ressentem disso, porque os homens eram uns verdadeiros garanhões quando namoravam, ou quando estavam para casar, ou quando começou o casamento. Mas depois esfriou. Quer dizer, com 5 anos de casado, é muito pouco para casal estar parando de ter relacionamento sexual. Agora, com 20 anos de casado, também é pouco, gente. Mas com 20 anos de casado, muitos casais não têm, durante o ano, nenhum relacionamento sexual. Depois dos 20 anos de casado, então essa articulista, ela sai analisando todos os dados, né? Chega à conclusão de que depois dos 20 anos de casado, são raríssimos os casais que mantêm uma vida sexual ativa. E não é porque não tem um apetite sexual, porque às vezes o homem, olhando um filme, olhando a internet, uma foto, uma coisa, a televisão, hoje há imagens da televisão muito ousadas, está analisando em relação a tempos atrás, há 20 anos atrás. O homem muitas vezes compra um carro com base em uma propaganda que apareceu com uma mulher curvilínea e bonita, e assim, está lá na televisão ali, puxa vida. Na verdade, aquela propaganda ela é feita para despertar a libido masculina para ele comprar o carro. A sensação de que ele vai conquistar mulheres como aquela, com aquele carro, né? O tempo está passando e parece que isso está nos afastando. Aí, quando se trata de toque físico, não necessariamente de relacionamento sexual, muitos casais, é muito interessante, vá a um restaurante, um shopping center, a praça de alimentação de um shopping center. Vocês olham a diferença dos casais, quem tem pouco tempo de casado, quem tem já um tempo, e quem, ontem mesmo eu estava almoçando com minha esposa no lugar, e a gente estava conversando, e eu olhei um casal que estava na direção da gente. A Denise estava de costa, mas eu estava de frente do casal. E era interessante. Ele ficava sentado assim, olhando para cima, ela olhando para o outro lado, com umas banquetas que tinha lá, depois olhava para cima, assim. Ilustres desconhecidos, como a música colocou, Senhor e Senhora. E assim, não me pareceu que eram, então não precisou nem ler, não precisava levantar que eram casados. Mas é interessante que essas coisas estão acontecendo na nossa vida familiar. E se a gente não tomar cuidado, nós seremos ilustres desconhecidos muito em breve. E aí, como aquela irmã falou, não é casamento, é cagamento, né? É uma coisazinha até chula, uma expressão chula de se falar, mas era uma forma que ela entendeu que hoje era o casamento. Alguns anos atrás, uma senhora, meu escritório era no 2º andar da igreja, e normalmente quando pessoas idosas assim, para aconselhar, a secretária dizia, olha, pastor, o senhor desce, porque tinha uma sala da noite diaconal, eu atendia a pessoa para aconselhamento lá embaixo. Mas a secretária não avisou nada. E de repente a mulher lá no 2º andar, 3 lances de escada. Eu falei, mas como a senhora veio? A senhora podia ter dito à secretária, não, ela quis que o senhor descesse, mas eu preferi eu vir aqui. E ela chegou e ela pegou assim no cabelo, eu não aguento mais meu marido. Eu olhei para ela, que idade ela tinha? 81 anos. Falei, o que está acontecendo, meu irmão? Me explica. Eu quero separar dele. Quanto tempo vocês são casados? Na verdade, era a 2ª núpcias dele. Mas eles já eram mais de 30 anos casados. Ela era a primeira núpcia, mas dele era a segunda. Ele já era viúvo e casou-se com ela. Em 2º matrimônio. Né? Você pensa quanto tempo? Ai, mais de 30 anos de casado e tal. E ela disse, ele não conversa comigo, pastor. Ele só pensa em comprar as coisas para não faltar comida em casa.
principalmente leite. E realmente, ele era um homem obsessivo com leite. Aliás, ele pediu para os diáconos me pediram que levasse lá uma caixa de leite para doação, porque ele tinha reclamado que estavam as coisas difíceis, estava faltando até leite e tal. E os diáconos disseram, pastor, você vai fazer visita lá? Eu falei, vou levar a ceia lá para eles. Né? E pessoas que recebiam a ceia na casa, né? O senhor não pode levar? Lá uma caixa de leite. Aí levaram uma cesta, que era uma cesta muito grande, a cesta lá era muito pesada. E tinha mais uma cesta de produtos de limpeza. E a caixa de leite. Eu cheguei, bati na porta. Antes eu já estava com o estojinho da ceia, mas os diáconos mandaram aqui. Mas eu falei assim, irmãos, posso descer? Eu vi que ele não teria condições de carregar. Ele disse, pastor, o senhor pode colocar aqui na cozinha? Eu coloquei no armário a cesta, coisa de produto de limpeza, levei lá fora no outro armário. Aí eu disse, tem mais uma caixa de leite. Pastor, o senhor pode trazer aqui no quarto? Tá bom, meu irmão. Eu vou levar no quarto. E ela ali do lado. Eu entrei e ali ele mandou colocar debaixo da cama. Eu abaixei, coloquei, tinha mais 3 caixas de leite fechadas lá embaixo da cama, além daquela que eu levei. Ou seja, 4 caixas de leite. São 48 litros de leite. Meu Deus, não precisava tanto leite assim, né? Então ela entrou no meu escritório e disse assim, ele só pensa em comprar as coisas para não faltar comida e principalmente leite. E eu fiquei pensando naquele dia que o leite eu levei e já tinha 3 caixas embaixo da cama, ia ter mais uma que eu estava levando para os diáconos, né? E ela disse, ele só pensa nisso. Quando ele está em casa, aparece alguma coisa na televisão, ele vê alguma oferta, ele já sai, pede para o vizinho levar ele para trazer o que vai comprar de oferta. E é assim que ele... Então ele chegou naquele momento da vida em que ele é sistemático, ele não pensa em outra coisa, não tem toque físico, mas ela estava com uma grande necessidade, uma grande carência de conversar. Eu disse, como ele era quando vocês casaram? Pastor, quando ele ficou viúvo, que ele começou a ir na minha casa, meu pai ainda era vivo, e eu cuidava do meu pai idoso, era muita conversa, conversava com meu pai, conversava comigo, eu fiquei encantada com um homem que conversava. E aí, depois que vocês casaram, a gente conversava bastante, todos os dias conversava um pouquinho, na hora do café, na hora do almoço, de tarde, assistimos um jornal, e conversávamos, saíamos para a igreja, conversávamos. E agora? Agora ele levanta, não dá bom dia, nem nada, às vezes não toma café, já sai preocupado que tem que comprar alguma coisa, ele volta à hora do almoço, ele come, deixa as coisas em cima da mesa, levanta, vai deitar um pouco, ronca e não conversa comigo o dia inteiro. Ele deita do meu lado e eu não sei quem é esse homem que está do meu lado. Eu não. Aí ela pegou novamente os cabelos dela. Pastor, eu não aguento mais. E ela puxava os cabelos. Calma, calma. Ela disse, eu estou pensando, na igreja tinha uma casa de repouso para as senhoras. Eu estou pensando em ir para o centro de convivência para idosas. O que o senhor acha? Minha irmã, seu esposo, não vai fazer isso, vamos tentar de uma outra maneira. Eu fui lá conversar com ele. Mas aí no mês seguinte, ela fazendo café, ela se queimou com água quente. Então foi ficando difícil ela ficar dentro de casa com ele. Realmente ela seria um perigo para ela mesma. Então ela foi para o centro de convivência. Só que aí o que aconteceu? Ele ia todo dia de manhã lá conversar com ela. Aí o casamento ficou bom. Precisou ela sair com um asilo para que o casamento ficasse bom. Sabe, a gente pode, antes desse caos, a gente pode descobrir novas maneiras. O escritor do livro Sexo e Intimidade, ele diz que o tédio conjugal é quase sempre a máscara que esconde um mundo de ira e ressentimento jamais expresso abertamente. E às vezes o relacionamento está mascarado. Eu quero falar de 3 elementos essenciais para o casamento. Vou colocar. 3 elementos essenciais
Fora do casamento. Intimidade, mais um tempo e aliança. Eu vou falar sobre essas três coisas. Pode dar mais um toque. Bom, a intimidade. O que é a intimidade? É a matéria-prima de um relacionamento saudável. Você começa o casamento realmente tendo amor, carinho, toque físico, cumplicidade. Quando a Denise estava falando do autor lá do livro David Clark, Os Homens São Ostras e as Mulheres Pé de Cabra, é esse mesmo, eu também li algumas páginas desse livro. E é interessante, nós homens temos uma tendência, a tendência masculina, nós não nos abrimos facilmente. Há um outro livro também que diz assim, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. As mulheres são, os homens são como, lá no livro Marte e Vênus, o Marte é aquele homem da caverna. Ele tem problemas, ele se fecha no mundo dele. O David Clark, ele já disse que era a ostra, né? Ele se fecha naquele mundo. E as mulheres, na visão dos autores, elas são como aquela facilidade para desabafar, para despejar. Enquanto David Clark já diz que a mulher, além de querer desabafar, querer sempre discutir relacionamento, elas querem estourar a ostra, abrir a ostra na mar. Então, pé de cabra é isso, é para abrir a ostra para tentar tirar o que de melhor tem a pérola lá dentro, né? Mas acontece que o homem, ele tem dificuldade de se abrir. Isso já é uma dificuldade masculina, é o comportamento masculino. Então, desse primeiro livro que eu falei, Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, como é que você vai conseguir que o homem que está nas cavernas ouça ou desabafe com a senhora desabafe? Então fica um tentando resolver o problema do outro, um fugindo, porque o homem é o seguinte, quando a mulher conta o problema, a nossa tendência masculina é tentar resolver. Olha, o meu problema aqui, quebrou a perna da cadeira. Então você fica pensando, como é que eu vou resolver isso? Eu provavelmente vou quebrar a outra perna da cadeira. Então eu já levo uma marcenaria para tentar resolver. Meu pai era desse tipo. Eu até ainda resolvo alguns problemas domésticos, dá para resolver alguns problemas domésticos. Meu pai não resolvia nada. Eu me lembro que um dia meu pai, a chave do guarda-roupa quebrou. E tinha um cara que fazia chave. Em vez de ele contratar, ele disse, mas é muito caro fazer uma chave do guarda-roupa. O meu pai pegou um cara que era freguês dele e tomava uns goró, umas pinguinhas, umas branquinhas, e vivia chapado. E você vai lá em casa, resolve. Gente, é muito fácil você tirar, não desligou aí, você tirar isso aqui e ir lá fazer uma chave. Mas um guarda-roupa, ele tem um negocinho por dentro, aqui fora, porque a fechadura é por dentro. Você poderia tirar, levar lá, desparafusar. O cara quebrou a porta do guarda-roupa e puxou a fechadura por aqui, de tão bêbado que estava. Bom, aquele dia não foi um dia muito bom para o meu pai. O velho Ari sofreu na mão da dona Agostinha aquele dia, que não foi fácil. Mas fez a chave? Não. Depois da segunda porta, eram 8 portas, depois da segunda porta estourada, minha mãe mandou ele parar. Porque a primeira ela não viu, a segunda, quando ele chegou, ele estava na metade. E mandou ele embora. E tal. Eu falei, mãe, está errado esse negócio. Esse homem não tinha que tirar, não tinha que tirar por trás, é só abrir a porta, desparafujar a fechadura e levar e fazer a chave. Mas meu pai chegou e ainda tinha razão. Não, ele mandou um profissional bom para fazer isso. Quanto o senhor pagaria para ele para fazer esse serviço, pai? Uma pinguinha. E era antes do serviço ainda. Olha, era muito fácil, né? Nós homens, nós só queremos ouvir desabafo quando a gente pode resolver o problema. Quando a gente não pode resolver o problema, a gente já fica impaciente. Mas será que vai ter soluções? Para que ouvir isso? Para quê? Para quê? Para quê? E a gente fica... Não tem nem paciência de ouvir.
Quando você tem problema, você não quer contar, porque na sua cabeça já não tem solução. Você não quer desabafar, você se enfia na caverna ou na ostra. E aí a mulher fica ressentida porque esse homem não confia nela para contar os seus problemas. Então é uma luta muito grande. Só que isso, com o longo do tempo, vai gerando ressentimento. Muito bem. Quando se fala de matéria-prima no relacionamento saudável, se fala realmente dessa intimidade que esse discurso na Mandelisa colocou lá, aquela nudez emocional. Hoje eu já sou muito mais aberto do que eu era há alguns anos atrás. É claro que a senhora Pericara precisou muito mexer com essa ostra, né? Ainda estou muito aquém, não sou diferente. Ainda estou muito aquém daquilo que é. Mas com o passar dos anos, a gente tem que melhorar, gente. Não é se fechar, não é? Alguns homens estão naquela síndrome de Gabriela, sabe como é que é? Eu nasci assim, nasci sempre assim e vou morrer assim. É mais ou menos isso, né? Você já ouviu isso do seu marido? Não dá para querer me mudar na marra, alguma coisa assim. Tá. O segundo elemento essencial é o tempo. O tempo, como a gente já falou, ora ele é aliado e ora ele é inimigo. Eu gostaria de ler para vocês a letra de uma música de Arnaldo Antunes. E ela tem um tema que diz: não vou me adaptar. Não sei se vocês conhecem a letra, mas é muito interessante. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. O espelho, essa cara, não é a minha. É que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. É interessante, com o passar do tempo, a gente tem a sensação de que o tempo não foi generoso com a gente. E quando eu mesmo, quando me olho no espelho, eu me olho com os olhos do filho da dona Agostinha, seu Ari. Mas eu não sou mais, embora tenha o nome deles e tudo, eu não sou mais aquele garoto com o qual ela casou há 25 anos atrás. Ou os parentes, então? E os parentes, então? Pois é, faz tempo que passou. E a gente se olha no espelho, parece que a nossa imagem é estranha. O que alguns homens, aí eu penso aí, né, a questão do tempo, o que alguns homens desavisados, eles às vezes passam por um relacionamento fora de uma aventura extraconjugal, porque eles começam a olhar para a esposa e achar que ela não é mais bonitinha, vou usar a expressão aqui, tá, gente, gostosinha como ela era há tantos anos atrás. Mas tem outras que agora pode encher os teus olhos. Eu nunca esqueço de uma propaganda da Fanta Laranja, de um sujeito de cabeça esgrisada, está chegando com compra no prédio dele. Talvez vocês lembrem dessa propaganda. Suquita. Suquita, né? Ele chega no prédio e entra e ele olha para a menina linda. Ele fica ali pensando, dando uma secada na menina, né? E ele pensa, não é o tal, né? E parece, de repente ela pergunta: tio, vai descer aí alguma coisa. Ele assusta com aquilo, porque ele agora é o tiozão e ele não sabe. Muitos homens já são tiozão, mas eles olham para a esposa como uma velhinha que está ali do lado. Agora eles precisam de uma aventura legal, com uma curvilínea bem colocada, sarada. Mas eles não são mais velhinhos faz tempo. Bom, eu nunca fui, né? Mas há muito tempo eles já não são mais aquele garotão, aquele garanhão. Então eles estão mais para tio, ou vô, alguma coisa assim, né? O tempo passou. Olhe-se no espelho e veja que você é agora desse jeito.
E que se você acha que a sua esposa já não está tão agradável aos olhos como era antigamente, você também. Meus filhos se especializaram em tirar fotos minhas dormindo. Eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Aliás, se eu estiver muito cansado e disser, gente, eu vou me encostar aqui, eu durmo aqui encostado. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar nisso, porque eu sou exatamente isso. Sou literalmente aquele sujeito bom de cama, né? Virar do lado e dormir, né? É. Pois é. Mas eu ainda tenho a sonorização das minhas noites dormidas. Misericórdia, Deus tenha da minha esposa, né? Porque é terrível, eu reconheço. E às vezes eu estou viajando em alguma situação que é vergonhoso, como cai em alguns lugares. Ontem eu sentei esperando que ela entrou numa loja, num shopping, e eu sentei numa poltrona. E tinha um rapaz lá dormindo, legal, né? E eu dei uma cochilada, assustei, com um barulho meu. Eu falo isso com muita tranquilidade. Ela tem que aguentar isso. Mas nós estamos apaixonados, gente. O tempo passou, a gente olha no espelho, ele tem sido cruel com a gente, em termos físicos. Mas esse tempo é meu aliado, porque ele nos faz construir algo de melhor do que simplesmente um corpinho sarado, uma carinha bonita, muito mais que isso, algo muito mais rico, um amor intenso, um relacionamento maturo. Graças a Deus. Em terceiro lugar, o terceiro elemento essencial para o casamento é a aliança. O que é a aliança? É o diferencial que faz do tempo um aliado para a intimidade. A aliança, um conceito claro, é a intimidade que é desenvolvida ao longo do tempo. A aliança é o meu propósito em fazer a Denise feliz. É a minha obsessão, o meu cuidado, o meu zelo em fazer a minha parceira realizada. E ela a mim. É a minha vontade de cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando eu celebro casamentos, eu faço uma pastoral com os casais. E é muito interessante. Porque com o passar dos anos, e a gente trabalhando com casais, e eu celebrando casamentos, eu desenvolvi uma pastoral. Então eu faço tem um questionário que eu dou para os casais. E eu vejo a divergência. É assim, eu entrego uma folha para cada um, separo os dois, e eu chamo de termômetro pré-nupcial. Aí tem algumas perguntas ali. Quando vocês casarem, vocês vão ter bastante tempo para conversar. Vamos conversar sobre o quê? Então tem várias opções. Futebol, novela da Globo, política, sobre os filhos, sobre doenças, ou aí tal. E eu falei, vamos conversar sobre tudo, tem lá uma opção, vamos conversar sobre nada, vamos conversar sobre a vida dos vizinhos, etc. Então, é muito interessante que alguns homens colocam futebol, conversar sobre futebol, é o projeto deles no casamento. E elas marcam tudo que vem, além de colocar conversar sobre tudo, elas marcam tudo. É cheio. Aí tá. Tem uma outra pergunta, número de filhos. Alguns conversam antes. Então, quantos filhos vocês desejam ter? Ela marca normalmente 2. Tem homem que chega a marcar 5. Por incrível que pareça. 5. Não, mas hoje, eu falo isso hoje porque eu faço os casamentos hoje e todos eles passam por uma pastoral. Tem homem recente, isso ano passado mesmo, aconteceu 3 casais de terem marcado mais de 4 filhos. Os homens, as mulheres, 1 ou 2. Significa que nunca conversaram sobre isso. Nunca chegaram a um número exato de planejamento familiar. Faltou maturidade para isso. Então a gente vai conversar sobre isso. Mas aí, tem muitas outras perguntas, mas a última pergunta é assim: coloque 5 qualidades do seu noivo ou da sua noiva. E coloque 5 defeitos do seu noivo e da sua noiva. Tá? Eles preenchem o questionário e dobram e me devolvem. Eu viro de costas para eles. Então, se foi o Fernando e a Maria que fizeram,
Então eu pego um questionário do Fernando, mando eles assinarem a data que eles fizeram o questionário. Pego o questionário do Fernando e endereço para Maria, e vice-versa. E aí eu estou ali na frente deles, muito bem, vocês gostaram do questionário? Tudo bem, eu estou dando para vocês o questionário de volta. Aí entrego e mando que eles leiam os questionários. E aí vem a surpresa pré-nupcial. Alguns não estão absolutamente preparados para aquilo, para aquela aliança. Alguns estão empolgados, mas alguns estão realmente. Tem questionários que são absolutamente reais, mas há questionários que são surpreendentes. Tem mulheres que colocam o sítio de qualidade do seu noivo, faz uma são 5, colocam 15. Defeitos. Para chegar a 2, tem mulher que, olha, fica, na relação, para dois defeitos do homem, fica ali, dá o que fazer. O homem, normalmente, é assim, qualidade é 2, 3. Para defeito, é uma relação de 3. É interessante, isso antes de casar, gente, eu não estou falando de casais casados. São noivos de casamento marcado. Eu já fiz até com 4 casais juntos e é a mesma coisa. É que eles iam casar naquele mês, em datas diferentes, e é a mesma coisa. Bom, aí eu entrego, eles se surpreenderam porque um falou sobre o outro. Agora eu mando guardar isso aí, e alguns até colocam no álbum de casamento, né? Na sua declaração. E aí eu já tenho encontrado alguns anos depois que tem ainda o questionário. E eu aconselho, 1 ano depois vocês vão sentar e vão fazer isso. Vocês observam a brincadeira deles, contou ao meu respeito com 1 mês de casamento, querer fazer uma análise do casamento com 1 mês de casamento. Não tem nada ainda, né? 1 ano depois, eu não tenho mais nada não. Alguns casais voltam para conversar comigo 1 ano depois, outros nem aparecem, nunca mais eu vejo. Porque é interessante, os que voltaram, a hora que eu faço a relação, aí eu faço defeitos e qualidades só. Me faz uma relação de tantos defeitos, de tantas qualidades. Ela vai colocar uns 30 defeitos do homem. Sério, gente? É essa moça que não sabia os defeitos do seu noivo e estava tão empolgada que não observava, e ela, com muita dificuldade, colocava coisas assim, contra até 30 defeitos, 1 ano depois de casar. E qualidades, 2 ou 3 no máximo. Isso para as mulheres em relação aos seus maridos, 1 ano de casado. Tá? Quando se trata do marido em relação às mulheres, eles vão achar mais qualidades, né? Eles chegam a colocar até 10 qualidades com 1 ano de casado. E menos defeitos. A relação de defeitos é bem menor, às vezes 2, 3 defeitos. Inverte a situação com 1 ano de casado. O que eu estou contando para vocês é o seguinte: com o passar do tempo, a gente está comendo saco de sal, está consumindo saco de sal, a gente está demonstrando exatamente quem a gente é durante o casamento. Então, como a Denise falou, você pode descobrir que casou com um sapo, e ela literalmente agora, com 30 quilos depois, que ela pode até dizer, ele virou sapo, que engordou. Ou você pode achar que casou com uma megera depois de uns anos de casado e enganado. Eu encontrei um senhor com 23 anos e ele descobriu que a mulher o enganava durante esses anos todos. E tinha cargo na igreja, tinha tudo na igreja, e ele descobriu. E a mãe, quando ele começou a namorar, a mãe dela avisou: olha, minha filha não presta para você. Mas ele estava apaixonado. A mãe falou para ele. E aí casou, teve filhos. Gente, eles estavam com 5 filhos. 23 anos de casado, de repente o casamento desmoronou. E ele começou a descobrir que ela gostava de ligar para homens e pedir para os homens xingarem, sabe, palavrões, essas coisas assim. E a mulher assim, de conduta maravilhosa, uma fachada tranquila. E eu lembro conversando com ele, ele disse: eu absolutamente, aos 23 anos de casado, eu digo, eu não conhecia a minha mulher. 23 anos de casado.
Vou para um outro casamento que eu acompanhei numa crise. O casal, ela contando pra gente, ele é muito carinhoso, ele é um homem, nossa, ele chega, ele massageia meus pés, ele faz massagem, ele fica fora, viaja, vai fazer compras num outro estado e tal. E ela elogiava muito porque ele massageia os meus pés, e ela sempre falava isso, massageia os meus pés, ele faz massagem nos meus ombros, e a Carla, que ele está pronto, eu fico tranquila nas mãos dele. Passou um tempo, o casamento desmoronou. Descobriu então que ele estava se preparando, ele tinha montado uma outra loja para amante, estava se preparando para separar da família, as filhas adolescentes, preparando-se para ir morar com a amante e largar a mulher. Eu, imediatamente que soube, eu fui acompanhar o caso. Ele disse: pastor, vou lhe falar uma coisa. Eu nunca vi a minha esposa nua na minha vida. Eu falei: peraí, você tem uma filha de 18 anos e a outra de 16. O que você está me dizendo? Ele disse: minha esposa nunca se permitiu que eu a visse nua. O meu maior desejo era ver a minha esposa nua. Esse é literalmente a situação. E aí eu fui conversar com ela, e ela disse: eu tive vergonha da roupa. Então, para a gente ter relacionamento sexual, eu exigia que fosse no escuro absoluto. Ele realmente nunca viu meu corpo. E eu disse: quando você ia ao médico? Não, o médico pode. Seu médico não pode. Quer dizer, isso não legitimava a atitude dele de traí-la, tá, gente? Eu estou dizendo o seguinte, é que tinha ali um problema muito sério e eles não trataram, não foi identificado. A aliança foi rompida. O relacionamento não amadureceu. Então, com o passar do tempo, desmoronou. Depois ele repensou, acabaram juntos e tal, mas tinham que começar do zero, dar um upgrade no casamento. Sabe aquele formatar o computador? Sabe? Olha, precisamos colocar tudo de volta no HD, porque isso aqui começa do zero. Com a mesma mulher, com o mesmo marido. A aliança, então, é isso, esse diferencial que faz com o casamento antigo. Mas um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho do Canitz. Ele é um consultor bom, vamos pensar em a intimidade, o tempo e o resultado disso é um relacionamento com maturidade. Antes do Canitz tem um outro aqui. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo, não vou dizer pastor alemão, porque pastor alemão é cachorro no Brasil, né? Mas um teólogo alemão, na época de Bonhoeffer, ele não abençoou os exércitos de Hitler, porque a igreja luterana tinha abençoado os exércitos de Hitler. E ele não aceitou isso, e ele disse: a única maneira de exterminar Hitler é matando Hitler, porque o cara estava matando muitos judeus, milhares de judeus. Né? E ele participou de um plano para matar Hitler, mas ele não acabou preso, né? E durante a sua prisão, ele foi enforcado, acho que um mês antes do fim da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele não foi liberto, ele foi morto na prisão, né? E ele escreveu muitos livros, muito jóias, esse Dietrich Bonhoeffer. E ele, durante o período que estava na prisão, a sobrinha ia casar-se. E aí ele não podia fazer o casamento porque estava preso, mas ele escreveu o sermão de casamento da sobrinha, né? E olha o que ele escreveu: doravante, não será o amor que sustentará o casamento, mas o casamento sustentará o amor de vocês. Eu achei muito profundo essa visão de Bonhoeffer. Maturidade é a maneira que é o resultado de insistirmos na aliança. Eu casei com a Denise, sabe? Aos 25 anos, eu estou tão apaixonado e mais ainda do que estava há tempos atrás. Só que o nosso amor, a nossa paixão hoje, 25 anos depois, é diferente daquela que nos uniu. Embora tinha muito do físico naquele momento, daquela coisa da atração física irresistível,
Mas é muito mais que isso. A nossa intimidade é muito maior que isso, é muito mais ampla. O sexo é apenas um detalhe dentro desse universo de intimidade. Isso é maturidade, é buscarmos maturidade. De tempos em tempos precisamos dar um upgrade. Precisamos resetar, deletar, formatar o HD e recomeçar. Tá. Canites, então, ele é um consultor de empresas, ele tem dado palestras aí mundo afora, formado em Harvard. Ele escreveu o contrato de casamento, não sei se tem aí inteiro, eu escrevi inteiro. Diz assim: quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até 80 anos de idade. Eu sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes do que eu. É justamente por isso que eu prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúmes cada vez que você conversar com um homem sensual, nem ficar preocupado com o futuro do nosso relacionamento. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher provocante. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor e acham agora que cometeram um erro quando se casaram com a atual, esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato de casamento. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. Para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, talvez seja a saída seja postergar o casamento até os 80 anos, né? Que aí já não tem mais nada. Então, o Canides, ele escreveu esse texto quando ele estava completando 30 anos de casamento. É muito interessante esse texto dele. Infelizmente, eu queria dar uma copa para cada um, mas não será possível. Quem sabe, uma próxima vez. Mas o Canides, ele também continua, ele escreveu também O Segredo do Casamento Feliz. Pode dar uma... Não tem aí, né? Não, mas eu vou ler um textinho. Hoje em dia, o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou no meu 3º casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu 5º casamento, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, a seduzir e ser seduzido. Eu fico pensando, há quanto tempo vocês não saem para jantar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos? Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares desconhecidos, mudaria a casa, trocaria seu guarda-roupa, mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe. Dá para começar tudo isso sem separar do seu par, do seu homem ou da sua mulher. Vamos ser honestos, ninguém aguenta a mesma mulher ou o marido por 30 anos com a mesma roupa, o mesmo batom. Ai, gente, agora entra a minha fase, as mesmas piadas. Minha esposa fala que eu tenho as piadas de pastor, né? Muitas vezes, não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, são os amigos dela e talvez os seus.
Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, um novo começo. Não é preciso um divórcio para ter tudo isso, basta não se acomodar. Isso obviamente custa caro e muitas uniões se esfacelam porque o casal se recusa a pagar estes pequenos custos necessários para renovar. Estar casado, gente, é um desafio. É a gente entender que tem algo para ser construído sempre. Quando eu era garoto no Maranhão, sempre meu pai contratava alguns pedreiros para fazer serviço em casa, trocar uma parede, levantar uma hora ele fez lá um quarto novo. Bom, serviço pedreiro geral, mas o que me chamava é que atenção, eles faziam um quadrado de madeira, acho que ainda fazem isso tudo. E ali colocavam cimento, areia e abriam tipo um vulcão, um monte, e enchia de água. Quando a água estava caindo no cantinho, eles jogavam ali uma pá, para não deixar cair ali. Mas ela caía do outro lado, porque eles jogavam outra pá, para fazer ali. E aí ela caía ali no outro, ele jogava outra pá. E eu ficava ali olhando, eu era criança, muito criança, eu ficava olhando, eu achava aquilo mágico, fascinante. No final, a massa estava pronta, ideal para fazer o serviço que eles só precisavam fazer, com o concreto prontinho. Mas o momento mais bonito era que ele jogava ou com mangueira ou trazia latas d'água para jogar no meio, para que a cratera do vulcão ficasse cheia d'água. E aí eles começavam, o casamento é assim. Quanto mais tempo vai vazando um pouquinho ali, joga uma pá de cimento, vai cuidando daquele canto. Tá vazando aqui, cuida daquele canto. Vazou ali, cuida desse canto. No final das contas, maturidade é quando nós temos uma massa uniforme, pronta para fazer algo muito melhor, muito mais grandioso. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar um exemplo bíblico. Um casal altamente bíblico. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que nenhum outro livro fala tanto de relacionamentos entre homem e mulher como esse livro. Até alguns dizem que é um livro erótico. Tem que ter um pouco de erotismo. Durante muitos anos, a igreja interpretou Cantares como se fosse o amor de Cristo pela igreja. Chama-se alegoria isso. Gente, porque havia uma concepção na igreja, e isso nós herdamos do catolicismo, que sexo é pecado. Isso foi o diabo que inventou. Porque Deus já ordenou o relacionamento sexual quando ele criou o homem e a mulher. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Faria ele conciliadora, que ele seria idôneo. Ele fez Eva, fez a primeira clonagem humana de que se tem notícia na história, porque ele tirou uma costela e fez a mulher, e aí entregou para o homem, e ele olhou. Legal, sim. Essa aí, no final, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Essa bacaninha, então ele pega aquela mulher, então ele vai ter uma vida. Aí Deus diz assim, não crescer multiplicar, povoar a terra. Como é que vocês acham que Deus estava abençoando ali? Ele ia fazer bonequinho de barro? Mais um filho para você. Outro bonequinho de barro? Outro filho para vocês. Não, olhem debaixo da água, no meio do mar. Faz ali um entreveiro e começa. E vai nascer um monte de bacurizinho, como diz lá no Maranhão, né? Um monte de bacurizinho dessa história de vocês, dessa história de amor de vocês. Cantares é um livro claro de um relacionamento de um homem e uma mulher. Isso porque Deus deseja que isso seja uma bênção. Gente, eu não sei ver a minha vida sem a minha baixinha, 1,47 m. 50? 1,50 m. Não, 1,47 m. Tem um salto, né? Sem salto, 1,50 m. Gente, esse negócio de arredondar os números, por que eu não posso arredondar um pouquinho para cima? Vocês estão vendo, né? Ela não pode ver a vida dela sem o cabeça chata dela. E agora barbudo e barba branca. Porque a nossa vida já
já existe uma simbiose, um frisson, uma união tão íntima, total, e Deus está abençoando isso. Quanto mais a gente investe nisso, mais nós nos amamos e mais nós crescemos como homem e mulher. Vamos ficar velhinho, segurando na mão do outro e subindo a ladeira com muita dificuldade. Agora, quando a gente sai para caminhar, que tem uma ladeirinha para subir, ela sempre me faz puxar ela. Mas isso é porque ela gosta. Mas imagina daqui a alguns anos, quem que vai puxar quem? Mas temos que continuar nos amando e não olhando para o casamento e vendo que ele é uma tragédia. Bom, observem bem, nesse livro de Cantares, então, ele fala do amor de um homem por uma mulher. Observem lá no capítulo 1, versículo 2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque o melhor é o teu amor do que o vinho. Já pensou? Beijar é bom demais, né, gente? Vocês têm beijado muito? De vez em quando eu dou uma esquecida, tem que dar um upgrade nesse negócio, né? E não tem esse negócio de beijo técnico, não. Não. Quando vocês namoravam, garanto que tinha uns beijos bem... Esse complicou de pia, né? Beijo-me da tua boca, porque o melhor é o teu amor do que o vinho. Por que essa comparação? Vamos analisar essa comparação, amor e vinho. Por que essa comparação? Porque o vinho, ele deixa a gente momentaneamente fora do nosso controle. Era símbolo de perder o controle. Uma pessoa embriagada pode até ter uma relação sexual com uma outra pessoa. Só que depois ela esquece. Porque aquele momento, ela só produz aquele momento. Direto eu estou ouvindo notícias ultimamente de jovens, rapazes e moças, eles fazem, na época de faculdade, estão fazendo loucuras. As festas de universidade estão sendo uma loucura, né? E essas festas, tem moças se engravidando, elas não sabem definitivamente de quem elas se engravidaram, porque ou elas estão muito embriagadas e eles também, e ninguém sabe de quem é quem. Aliás, a grande filosofia do momento é ninguém de ninguém. Foi o diabo que fez essa filosofia, que inventou essa filosofia. Porque nesse ninguém de ninguém pode ser um homem, mulher com mulher, e pode ser tudo que vier. Vale tudo nesse universo. Tá? O vinho é símbolo de se entorpecer, de perder o equilíbrio, de perder o controle, de não saber o que faz. Então, beije-me com os beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. O teu amor é melhor do que o vinho. O que o vinho significa hoje no dia a dia para a gente? Significa os nossos programas sociais, as nossas viagens. Eu vejo muitos casais que dizem assim, nós vamos casar quando tiver o apartamento ou a casa comprada, todo mobiliado, viver isso, aquilo. Eu já vejo casais que às vezes estão com anos e anos de namoro, mas não querem casar porque querem ter tudo. É muito bonito planejar quando se pode, tudo bem. Mas, gente, convenhamos, se eu fosse pensar assim, acho que não tinha casado até hoje. Quando ele disse, estava lá esperando até hoje, porque nós casamos, gente, não tinha sofá na sala. Uma que eu tinha comprado armários, ficaram em Umuarama. O fogão ficou em Umuarama, a 3.000 quilômetros de distância da casa onde nós íamos morar. Porque eu tinha uma situação naquele momento que era uma mudança de vida que nós íamos fazer para uma outra região e ia morar num hotel. Mas não aconteceu isso, mudaram a nossa estratégia e me puseram em Belém do Pará. Casamento marcado, algumas coisas compradas, tudo em Umuarama, e eu em Belém do Pará, na época não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nem como falar para ela. Ela só soube depois que eu não estava na cidade para onde ela esperava que eu iria. Mas eu estava em outra, completamente diferente. Isso me trouxe um transtorno, porque a transportadora, quando levou nossos móveis, que nós tínhamos comprado, o pouco que nós tínhamos, os armários chegaram furados, porque dentro da transportadora quebraram, enfiaram um ferro lá, furou. Eu montei os armários. O fogão chegou todo quebrado, que uma semana depois que
montou o fogão, ele estava amassado e explodiu o fogão. Estava sozinho em casa, eu não estava em casa nesse momento. Explodiu o fogão, pegou fogo. Não tinha nada dentro de casa, mas nós tínhamos um ao outro. O sonho, o desejo de construir, não uma casa, mas um lar. Recentemente eu mudei em Monte Sião. A casa, o pastor tinha ficado, o colega anterior a mim, tinha ficado 10 anos, e a casa fazia 17 anos que não passava por uma reforma. Gente, a casa, toda a instalação elétrica estava fora do teto, estava tudo pendurado, e o colega foi resolvendo do jeito que ele conseguiu resolver, porque o conselho não fez a reforma, a igreja não fez a reforma. Aí, aproveitaram a minha chegada e a saída dele, ele atrasou um pouco para sair, os nossos móveis estavam lá desde o dia 17 de dezembro. 17 de dezembro, estava na casa do presbítero embaixo, no subsolo, na casa do presbítero, toda a mudança nossa lá. E a casa, quando nós olhamos, deu desânimo. Gente, quando o colega saiu, que ficou para a gente fazer a limpeza, fazer o projeto de reforma, a gente teve vontade de ir embora no mesmo dia. Mas a gente já estava lá. Aí nós ficamos hospedados numa chácara a 17 quilômetros da igreja. Então, 2 vezes por aí para voltar, então pense que 68 quilômetros por dia de distância. E aí nós optamos por morar dentro do meu escritório, lá na igreja. 3 meses deitado no colchão no chão. Foi assim que nós passamos, mas com muito bom humor e tal. E a casa foi reformando, eu ia lá todo dia, de vez em quando eu entrei no mutirão lá, muito pouco daí eu cuidando da igreja, a gente já via, dia de folga a gente sumia para poder sair daquele ambiente de ficar dentro da igreja, dentro do escritório, com livros, com tudo e ali, né? Aí a gente fazia comida no 3º andar da igreja, usava os banheiros no mesmo andar onde estava, mas no fundo do andar, lá no fundo do corredor, e morava ali dentro do escritório. Então era uma coisa bem até engraçada. Faz tanto tempo, né? Não faz pouco mais de 6 meses que isso aconteceu, né? E aí a gente começou a pensar em como montar essa casa. Então, um dia eu estava lá, eles estavam terminando a reforma, e o presbítero veio para mim e disse: pastor, como é que você vai fazer aqui? Os seus móveis cabem aqui? Ele viu que a gente tinha muitos móveis. Não, como é que vai dar um jeito? E aí chegou o dia da mudança, em abril, nós começamos a colocar a mudança, todo mundo ajudando e tal, fomos arrumando a casa, e de repente a Denise, ela tem um toque, ela é artística, ela faz muita coisa na área de arte. Ela começou a dar um toque na casa que deu extremo significado para a nossa casa, né? Então chegou um momento que teve um presbítero que pastor, ficou a casa de bonecas, né, de vocês. Eu falei: não, ela não ficou uma casa, ela ficou um lar. Quando você está construindo um relacionamento, você não está construindo uma casa. Quando você pensa em programar o seu casamento ou fazer uma construção, normalmente você pensa na construção, mas pense no lar que vai estar ali. Então nós transformamos um imóvel, por mais antigo que fosse, reformado, transformamos no nosso lar, do nosso jeito, da nossa cara, da nossa maneira e com as nossas coisas. Estamos nos sentindo bem e à vontade naquele ambiente. Isso vai acontecer em qualquer casa que nós estivermos, porque a gente já acostumou a transformar imóveis em família, em lar. Então eu tenho ido muitas casas que são casas maravilhosas do ponto de vista da arquitetura. Não faz muito tempo eu fui a uma casa que o irmão pediu para consagrar. Eu costumo ungir a casa, o pessoal vai comprar um terreno, vai fazer uma casa, eu vou lá, derramo óleo, consagro, abençoo e santifico, acompanho a obra com os irmãos, até o dia que eles vão entrar na casa, eu vou orar lá, abençoo. Então o irmão pediu. Eu olhei a casa maravilhosa, tinha como para todo mundo lá, 1.680 metros quadrados de casa. Bom, eu não sei aqui quantos moram numa casa de 1.680 metros quadrados de casa. Eu acredito que poucos aqui, talvez metade só, né? A outra metade tem tanto. Mas 1.600 metros, 1.680 metros quadrados. É interessante, o dia que eles mudaram na casa, a casa foi alçada. E eles tiveram uma crise conjugal por recessão. E eu precisei correr lá.
não faz muito tempo ele me ligou. Tá com uma nova crise, ela queria separar. A casa está lá, mas ele não para, ele tem 6 empregos. E assim, eu disse, você precisa tirar o pé do acelerador. Mas eu estou sustentando ela e as meninas. Eu falei, só que vai vai passar um tempo, as meninas crescem, você é um ilustre desconhecido para tua esposa e para tuas filhas. Tira o pé do acelerador. Ele está aqui, não um personagem aqui do A Morte. É a Morte lá chegando, né? E ele é médico, ele está aqui. Ele é médico. Mas ele assim, está num turbilhão profissional, está produzindo muito, está ganhando muito, mas não está tendo tempo para a família. Isso é um perigo. Você constrói uma boa casa, mas não transforma a sua casa num lar, porque você não está tendo tempo de construir. Realmente, você está dando valor ao vinho e não aos beijos. O amor. Melhor é o beijo do que o vinho. Em segundo lugar, dentro desse texto, uma dificuldade, os encontros e desencontros. Esse casal, ele opta por amar, por beijo, do que o vinho, porque eles optam pela maturidade. Mas, observe bem, pode jogar já o outro também dele. No capítulo 3, versículo 1 e 2, diz, olha, de noite, no meu leito, busquei o meu amado, e não o achei. Levantar-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Quantos aqui casaram na igreja bonitinho e tal? Deixa eu só ver aqui, tranquilo, conheceram nesse âmbito e tal. Quantos aqui hoje todos frequentam a igreja, tá tudo bem. Agora que está na igreja, está tudo resolvido, acabou os problemas, né? Crente está blindado, casal de crente não tem problema. Não é isso mesmo? Uma redoma, né? Leva do engano. É mentira do pai da mentira quem diz isso. E o pai da mentira é Satanás. É interessante que esse casal se ama, ele opta não por vinho, mas por beijo, por amor verdadeiro. Mas eles têm uns desencontros. Observem que parece que em dado momento eles tiveram uma crise, que ele estava ali, mas ela não o encontrava. Eu imagino, eu estava tentando analisar esse texto dessa forma, ele ali do lado dormindo, mas um ilustre ausente de sua esposa, de sua amada. E ela está buscando, então ela diz assim, olha, eu busquei pelas praças, vou rodear a cidade, pelas ruas, e buscarei, e não achou. Quantas mulheres estão perdidas dentro de suas casas, em cima de suas camas? Estão perdidas porque não estão encontrando seus maridos, ou seu esposo. Quantos maridos estão perdidos na sua cama porque não estão encontrando os desencontros da vida, mesmo você tendo o temor do Senhor, você trabalhando, você orando, você buscando. Mesmo assim, ainda há desencontros. Observe, ele vai mais adiante. Levantei para abrir ao meu amado, abri ao meu amado, mas ele se retirara e tinha ido embora. Cantaram 5:5. Parece que ele bateu na porta. E ela custou atender. Quando ela vai atender, ele já não estava mais. São os desencontros da vida. Todo casal tem seus desencontros. Ao longo dos anos, nós vamos tendo os desencontros, vamos tendo as dificuldades, as quebras do relacionamento, a quebra da comunhão. E o resultado que isso pode trazer o caos para muitos casais. Nós já falamos que os homens são ostras e as mulheres pés de cabra, do David Clark. E até a gente indica esse livro. Ele fala de uma maneira bem humorada dessas diferenças do homem e da mulher, né? E como é difícil, às vezes, a mulher tentar, como um pé de cabra, abrir a ostra que o homem é. Entendeu? E, finalmente, quando nós estamos no meio de uma crise, vem a dificuldade, uma exigência, a aliança. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é forte com a morte. Aí, para um pouquinho, pula
Nem muitas águas conseguem apagar o amor, nem os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Esse texto normalmente a gente usa em um convite de casamento. Alguns talvez aqui tenham usado esse texto, mas que tem duas situações. Eu até que ele fez selo e amor é forte como a morte, depois de muitas águas, né? O selo, o que era o selo? O rei, quando fazia uma lei, a lei era escrita em pergaminho, mas ela só tinha valor quando tinha um selo real. Do contrário, não era lei, ninguém reconhecia como lei. O selo, então, era para identificar a autenticidade, para dar a garantia àquela lei que ia ser cumprida. Coloque como um selo sobre o seu coração. Primeiro o selo é sobre o coração e o selo sobre o seu braço. Primeiro o coração, porque é o centro dos sentimentos, é o símbolo dos sentimentos. Tenha o seu coração selado pela sua esposa, pelo seu esposo. Sobre o braço, fique marcado o seu braço, como mostrando que ali há uma aliança entre vocês, uma disposição. E finalmente ele diz, o amor é forte, tão forte quanto a morte. Por que esse símbolo tão funesto, né? tão feio, comparar o amor forte? Porque não tem que reverter a morte, como a brincadeira que nós colocamos no começo. Né? Você não tem como remediar a morte. O amor é assim, ele é forte como a morte. É a força do amor, é a disposição de amadurecer, de crescer. Muitas águas não conseguem apagar o amor. Que águas são essas? Dificuldades, desentendimentos, desencontros, ressentimentos. Como eu tenho encontrado casais ressentidos? E às vezes, quando há ressentimento, passa 20, 30 anos, um dia, ou ela está ressentida com o marido, ela joga, você fez isso para mim, tal dia. E ele também coloca, você fez isso para mim, tal dia. Fica uma coisa guardada, 20, 30 anos, ressentimento, que não foi tratado, que não foi colocado e não foi perdoado. Devemos tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, a intimidade não é algo que se alcança da noite para o dia, não é na noite de núpcias, não é na lua de mel que um casal vai atingir a intimidade. Intimidade não é linear, ela pode ser extraída de experiências boas e ruins, ela não é assim, não vai se criar, não, vai ter momentos que vão ter coisas boas e coisas ruins. E só se alcança a intimidade aqueles que perseveram na aliança, com certeza. E para a gente concluir, eu queria, pode jogar uma, não, esse aí pode passar, esse aí já citei. Vai passando, tá? Volta lá, volta lá. Tá. Eu quero passar para esse lado, para a gente ver juntos. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A quem se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. 1 Coríntios 7, 32, 34. É muito interessante isso aí. Quando você casa, você tem que se preocupar em agradar um ao outro. Você está construindo uma maturidade, um relacionamento para a vida toda. E aí, joga aí a imagem assim. Eu colhi essa imagem essa semana e eu queria que você prestasse atenção. É um casal de idosos, é uma charge de um casal de idosos. E eu digo que o problema da nossa geração é a facilidade como descartamos objetos e pessoas. Um celular você compra, 6 meses depois ele já está ultrapassado. Um computador você compra e logo depois ele já está ultrapassado. Tudo é descartável. Mas esse casal de idoso, quando perguntaram, como vocês conseguem se manter num casamento que já dura por 65 anos? E ele responde, meu filho,
nós nascemos em uma época em que, quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Eu achei muito interessante essa chave, não sei quem, eu tentei descobrir quem pintou essa chave, mas sintetizou exatamente o conflito da nossa geração. Tudo é descartável hoje. Tudo é descartável. Olha aqui. E algumas pessoas estão fazendo dos seus relacionamentos um descarte. Ricardo Agreste, no livro Feito para Durar, ele diz que o propósito do casamento não é a felicidade, mas a maturidade. No casamento somos desafiados dia após dia e a aprendermos a amar. A real felicidade é a recompensa daqueles que ao longo da vida cresceram em maturidade na medida em que aprenderam a amar. Pode dar mais um pouquinho. Então nós devemos ter a coragem de mudar. Nós devemos ter a coragem de dizer, olha, casei com você e eu te amo para sempre. A minha vida é com você. Eu estou disponível para amadurecer. Eu quero realmente estabelecer, renovar minha aliança, renovar o meu compromisso contigo para o resto da minha vida. Isso é ter um casamento com maturidade. Se às vezes o sexo não está bom, como disse a pesquisa do Ministério da Saúde, para 8.000 casais, às vezes o sexo não está bom. A gente hoje tem N tratamentos para se buscar melhorar isso, com tratamentos médicos. Muitos homens têm dificuldades de reconhecer que não estão bem. Então, quando eles começam a apresentar alguns sintomas de falhar, acidente de percurso, a mulher se ressente, porque ela não está sendo procurada pelo seu homem. Então ela se sente mal, faz mal para a autoestima. Ele não me ama mais. E ele se fecha. Vá ao médico. Tem solução para tudo. Para a graça de Jesus. Mas não viva uma vida, eu diria, uma vida sexual medíocre. Hoje nós vivemos num outro momento. Então, invistam nisso. Aviso sempre aos homens, na idade certa, procurem fazer os exames. Os homens têm muita dificuldade de tratar. Quando é o tal do exame da próstata, os homens brincam muito com isso. Nós homens brincamos com isso. O meu irmão sempre fala assim, você vai ao urologista, olha, esse é um médico que você tem que escolher a dedo, né? Eu já digo, não, mas eu já comprei um buquê de flores, eu levo para ele, assim, outro diz assim, olha, eu levo um revólver, vou para o médico, doutor, se eu gostar desse negócio, só pode me dar um tiro na cabeça, tá? São as brincadeiras que se fazem, mas na verdade isso camufla a falta de entusiasmo do homem para ir a um médico, para tratar a sua saúde. Quando você cuida da saúde também, você está cuidando da sua esposa, porque ela está cuidando dela mesma. E as mulheres vivem mais como os homens, porque elas se cuidam mais. Senão fica aquele sujeito lá, estava rico, ponto de rico, não é mais. A morte diz para ele, olha, você não cuidou, você vai morrer subitamente e pronto, né? Então, pode mudar. Você pode transformar isso em algo muito melhor, muito mais rico. Peça para Deus dar a Deus. Amém? Eu quero orar com vocês. Eu quero clamar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Não ficar em pé. Põe a mão no ombro da sua esposa, tá? Pode fechar os olhos, pode pôr a cabeça sobre a cabeça dela, tá? Agradeça a Deus pela riqueza que Deus deu para vocês, sua esposa, seu marido, seu casamento. Se não é perfeito, mas vocês estão buscando sempre melhorar, enriquecer. Agradeça a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero
neste momento, agradecer por esses casais que se sentiram desafiados a gastarem um pouco de tempo falando sobre a vida conjugal, enriquecendo, trocando experiências, ó Pai. Em nome de Jesus eu quero abençoá-los. Se alguém tem passado por crises, tem até em algum dos exemplos que foram dados aqui, sentiram, se identificaram, vivendo a mesma crise, ó Pai, em nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo do Senhor repreenda desentendimentos, mágoas, ressentimentos, que todos nós aprendamos a sempre dar um upgrade, a resetar, a formatar e recomeçar, ó Pai, com o mesmo homem e a mesma mulher, com o mesmo par. Mas nós te louvamos porque nesses anos todos nós temos aprendido a nos amar, Pai. Mas que o Senhor quer que nós preservemos esse amor mais do que o vinho. E que com os desencontros da vida nós aprendamos também que podemos crescer e podemos melhorar, Pai. Abençoe aqui os casais, ó Pai. Santifica, Senhor Deus, o amor de cada um, sonhos, anseios, desejos, o toque físico. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus eu abençoo e eu agradeço. Amém. Amém. Termina com um beijo aí, tá, gente? Pessoal, só algumas orientações para o almoço. O almoço provavelmente vai ser uma sala ao lado aqui. Eles estão preparando mais tarde um casamento separado, como a gente está no grupo menor. Então separaram para a gente o lugar que a gente almoçar. Almoço é à vontade, tá? Sobremesa à vontade, suco de uva à vontade. Qualquer outra bebida, fora suco de uva, aí tem que pagar a parte. Água. Tá bom? Água tem que pagar a parte. Olha, deixa eu ver. Suco de uva você pode beber à vontade. Bem, agora são 10 para 1, a gente retorna 2h15. Tá? Às 3 horas está programado para a gente fazer um tour aí, né? Conhecer a adega, vai no guia, vai conhecer a adega, né? E assim que retornar do almoço, a gente vai fazer uma gincana rápida aí, vai ter pins, né? Vai ter bem legal. Então, aproveite o almoço, aproveite, dá uma caminhada, conheça o local que é muito bonito, certo? Então, vamos almoçar e 2h15 a gente está de volta aqui, ok? 2h15 a gente vai começar o bingo, porque logo a gente vai ter que se preparar para conhecer a adega.